Você acompanha agora a segunda parte da entrevista com o ministro do STF, Gilmar Mendes, ele que já comandou a Corte Maior desse país e que em 2016 será o único ministro no STF a não ser indicado por um governo petista. Gilmar Mendes comentou a importância da liberdade de expressão e também falou sobre o caso em que o ex-presidente Lula, à época do julgamento do Mensalão, tentou fazer achaque diretamente ao ministro. Vamos ver. Nesse processo todo do Petrolão, ministro, vieram as delações premiadas, veio o Paulo Roberto Costa, depois veio o Alberto Youssef, o doleiro, e lá pelas tantas o Alberto Youssef disse, olha, a Dilma sabia, o Lula sabia, e isso acabou virando capa, inclusive, na reportagem de Veja, parte dessas declarações aí do doleiro. Claro que isso também gerou uma corrida, tanto da situação quanto da oposição. Ah, tem impeachment, não tem impeachment, como é que não é? Quer dizer, para que haja de fato um processo de impeachment, como alguns dizem, é preciso que haja a comprovação aqui no Supremo, com documentos de que de fato havia ou conhecimento ou favorecimento por conta desse esquema. É assim que funciona juridicamente. Não necessariamente prova no Supremo, mas que haja essa convicção. Porque o processo de impeachment, ele é todo especial e ele tramita nas casas do Congresso. Claro. Câmara e Senado. O Senado funcionando, portanto, como esse órgão julgador, presidido pelo presidente do Supremo. Mas depende das informações que saem do judiciário. Claro, de todas essas investigações. Na época do caso Collor, por exemplo, que é o único caso que nós temos na memória recente, aquilo veio, todo o material veio da CPMI, daquela comissão mista, parlamentar de inquérito. Então, esse é um processo, todo ele singular. Mas acredito que nós temos que esperar os desdobramentos dessa investigação, esperar conhecer, para saber também dos desdobramentos políticos, a discussão mesmo sobre uma reforma política, a questão do método de gestão, a composição mesmo da administração, porque a rigor é disso que nós estamos a falar. Por que essa série continuada de escândalos? E se existiu na Petrobras, alguns já dizem, mas talvez também tenha no sistema elétrico e em outros sistemas. É disso que se cuida. Mas por quê, ministro? É a sensação até agora de impunidade? Qual é a sua avaliação? Veja, não deveria ser isto, tendo em vista, inclusive, o precedente do Mensalão, que não acabou em pizza. Muita gente diz, mas as penas não foram tão elevadas para os políticos. Mas pela primeira vez eles foram dormir na cadeia por um bom tempo. Eles foram presos. E isto tem um significado efetivo e simbólico. Então nós precisamos, eu acho que, discutir essas questões e ver o que precisamos fazer em termos de aperfeiçoamento institucional, para evitar e desestimular esse tipo de prática continuada. Qual é o maior gargalo? Talvez seja algo ligado a um tipo de método ou prática política, de obter apoio, não por conta de um programa de governo, mas por conta da distribuição dessas benesses. Pode ser uma das causas dessa prática, mas isso precisa ser devidamente estudado. É preciso que a gente realmente conheça a efetiva dimensão, aquilo que nós conhecemos, já sabemos que é suficiente para usar uma expressão muito corrente na campanha, é suficiente para que a gente declare que seja estarrecedor. Mas é preciso que nós emprestemos atenção a isso, sem dúvida nenhuma. Financiamento público de campanha. É uma discussão importante, mas ela não pode ser descolada. O grande problema, e por isso eu tenho chamado a atenção, da discussão sobre o financiamento público de campanha ou financiamento privado com regras, exclusão das empresas privadas, é a possibilidade de que nós estejamos discutindo algo sem prestarmos atenção no sistema eleitoral. Qual é o sistema eleitoral que nós queremos? Qual será a decisão
que nós vamos tomar sobre isso. Quer dizer, definido o sistema eleitoral, deveríamos definir um modelo de financiamento. Não sei também se temos força financeira para sustentar isso. Hoje já temos um modelo misto, né? O fundo partidário, o modelo de isenção para as campanhas eleitorais, a TV, né, o rádio, todo esse sistema. O poder público já participa com recursos. Agora, também nós não podemos criar ilusão. Daqui a pouco nós vamos adotar, por exemplo, um modelo de financiamento apenas pelo cidadão. Se continuar ocorrendo o Caixa 2, e tudo indica que vai continuar, muito provavelmente os partidos que tiverem cadastros, CPFs, nomes de pessoas, vão pegar esse dinheiro do Caixa 2 e distribuir, né, via pessoas físicas, doadoras. Né? De alguma forma, já apareceu isto aqui quando se discutiram as multas penais impostas aqui pelo Supremo Tribunal Federal. Foram as vaquinhas feitas para pagar as multas, né? Ontem eu ri muito porque vi uma notícia, ou hoje eu li uma notícia a propósito disso, dizendo que a candidata a presidente Dilma teria colhido menos doações individuais do que os condenados no mensalão. Portanto, eles colheram algo em torno de 2,7 milhões e ela apenas 500 mil de doações privadas. Né? Funciona, né? Funciona o esquema. Para a gente caminhar para o fechamento, ministro, o senhor disse há pouco que uma andorinha pode sim fazer verão, né, num tribunal como o STF. E aí eu quero falar de liberdade de expressão. A época de campanha foi assim uma época de chuva de pedidos de resposta para jornais, para revistas, para a própria Veja. O senhor entende que a Justiça Eleitoral, o TSE, é esta corte, esse espaço para esta chuva de pedidos de resposta, porque a sensação que dá é que simplesmente vai se assinando um pedido atrás do outro e numa reportagem investigativa, quer dizer, você está pedindo o direito de resposta com base em quê? Cadê o documento? Cadê o contraditório? Esse é um tema bastante sensível. Eu até tive a oportunidade de suspender uma decisão do TSE, agora na condição de ministro do Supremo, o processo me foi distribuído, na linha da velha jurisprudência do tribunal. Uma coisa é o direito de resposta de um candidato contra o outro, né, de uma campanha contra a outra. Outra é o direito de resposta em relação a órgãos de imprensa, especialmente da imprensa escrita, né, que não tem subsídios, que não vem de concessão, que se instala por seus próprios méritos. Né? Então, e essa era a orientação tradicional do tribunal. Mas aqui houve algum tipo de mudança e exigência. O ambiente também estava muito crispado emocionalmente, especialmente nos últimos dias. Né? Então, nós tivemos esse tipo de situação. Eu espero que o tribunal tenha a oportunidade de proceder a uma revisão de sua jurisprudência e volte ao leito antigo, volte à jurisprudência tradicional em relação à liberdade de imprensa, especialmente da imprensa escrita. Outra coisa é se um concessionário de TV, não passa a usar um programa para fazer propaganda, é natural que outro peça um tipo de compensação. Mas, por falar nisso, eu acho que nessa linha da andorinha que pode fazer verão, a gente só pode falar disto e nesse contexto se a gente tiver uma imprensa livre. Porque se os microfones estiverem fechados, né, se de fato aquilo que a gente disser não repercutir fora, certamente essa andorinha deixa de fazer verão. Daí a importância da liberdade de imprensa para esse modelo de desenvolvimento institucional, esse modelo democrático. Enquanto a gente tiver liberdade de imprensa, a gente segue. Agora, essa enxurrada acaba, de uma certa forma, numa tentativa de cercear essa liberdade certamente, de expressão. E por isso eu acho que o ideal é voltar àquela jurisprudência anterior do próprio tribunal. Ministro, em meio, a última pergunta, para a gente finalizar, novamente sobre Petrolão. A época do mensalão, houve uma notícia que foi até pouco explorada, de que o ministro Nelson Jobim chamou o senhor para um jantar, e lá estava, à época, o presidente Lula, e conversou com o senhor,
e pressionou, né, a época do mensalão para que a coisa pegasse um pouco mais leve. O que aconteceu? Houve uma tentativa de achar que a época... Eu interpretei que sim, que, na verdade, isso precisa ser contextualizado. Eu queria falar com o presidente Lula em função da sua doença. Eu tinha uma boa relação, cultivei uma boa relação com ele à época de sua presidência, especialmente no período em que estive também na presidência do tribunal. E liguei várias vezes para saber do estado de saúde. E numa conversa com o Jobim disse que quando ele estivesse em Brasília, eu gostaria de encontrá-lo. E surgiu essa oportunidade, não foi num jantar, foi no escritório. Mas havia então uma história que corria à época, em razão de minhas antigas relações também com o ex-senador Demóstenes, surgiu uma conversa de que eu teria viajado em avião de Cachoeira junto com Demóstenes, umas histórias assim. E, aparentemente, isso foi levado ao presidente Lula. E ele quis, então, conversar sobre isso como se eu fosse pressionável. Foi essa a minha visão e foi por isso que eu decidi revelar aquela conversa depois de ter recebido 2 ou 3 jornalistas aqui no gabinete que voltavam com a mesma história, de que estavam fazendo circular, e isto sempre em off. Então eu decidi chamar o feito à ordem, vamos dizer assim, e revelar tudo o que tinha ocorrido, até porque as minhas relações com o Demóstenes eram relações transparentes, claras, de relacionamento institucional e de uma certa convivência, mas claro. Mas como é que foi o clima dessa conversa? O que o senhor disse a ele? Não, depois de perceber, é uma longa conversa, não vou conseguir resumir nesse tempo que nos resta, mas depois de perceber que ele retornava constantemente ao tema tentando passar o recado, né? Exatamente, né? Naquele estilo que nós conhecemos muito bem, né? Ele voltava ao assunto de Berlim e em um dado momento disse, você está confundindo. Quer dizer, eu não tenho nada de irregular em ir a Berlim. Até porque eu me formei na Alemanha, né? A minha filha, naquela época, fazia doutorado em Berlim. Até brinquei com ele, disse assim, tom jocoso, mas assertivo. Assim, eu quase que vou a Berlim como você vai a São Bernardo. Né? Portanto, é um pouco exagero, claro que eu não vou tantas vezes a Berlim como ele vai a São Bernardo, mas para dar o tom da conversa. E aí, então, mudou-se de estação e foi-se conversar outra coisa e tal. Mas foi esse o tom. E então, na verdade, eu percebi que a conversa estava mal concebida, né? E depois essa impressão se reforçou com a visita de colegas seus que davam o mesmo tom, notinhas ambíguas e coisinhas plantadas. Plantadas, que é bem do e nós sabemos tipo. bem desse tipo de prática, né? Os blogs sujos, toda essa gente, né? Que essa gente que é financiada pelo próprio Estado para atacar inimigos políticos do governo, todo esse quadro. E aí eu decidi falar aquilo que é, de fato, verdade, né? E tanto é que ele não teve... se eu tivesse exagerado, que me processasse. Né? Até porque a acusação é de extrema gravidade. Né? E depois nós ouvimos falar, fizeram... na verdade, aquilo que foi dito na campanha, né? Fizeram o diabo para impedir o julgamento do Mensalão. 2 colegas foram retirados desse julgamento. Produziram 2 vagas com esse retardo deliberado. Havia um programa, um projeto nesse sentido. Né? Usar a expressão, talvez se já não tivesse sido inventada a expressão fazer diabo, seria aplicável, seria... perfeita para aquele momento. Para aquele momento. Né? Tudo que imaginavam, faziam, né, para evitar. Tanto é que, de fato, o tribunal saiu muito mais forte, a democracia saiu mais forte, né? Mas realmente se fez um esforço enorme para impedir o julgamento. E as pressões e tentativas de achaque, como aconteceram com o senhor individualmente, certamente com outros também, quer dizer, o modus operandi é sempre o mesmo.
né, elas acontecem neste momento em que o Petrolão está chegando aqui? O senhor acha que isso vai acontecer? Ou depois daquilo? Eu acho que o país saiu mais maduro desse próprio processo. O grande problema, talvez, é que eles não tinham acreditado, eles não acreditavam que aquele julgamento iria se realizar, né? O próprio falecido ministro Tomás Bastos, depois de advogado, teria dito que aquele julgamento não se concluiria, né? E se uma questão a respeito da prerrogativa de foro voltou a ser colocada e alongou extensamente, né, o julgamento ainda. Quer dizer, era pura manobra, chicana naquele momento, mas havia essa expectativa de que por alguma razão, né, nós não conseguiríamos, não teríamos capacidade de levar esse julgamento avante. Né? E isso terminou, e terminou bem. E aí vem mais um. E certamente será mais um que será julgado. Né? E veja, mudou-se também. Como o senhor diz agora, numa escala muito maior, não nos volumes de pequenas causas. Claro, e também ninguém mais cogita agora, nós temos hoje toda uma dinâmica. Já julgamos agora, já passamos esse processo para a turma, já fazemos a separação entre aqueles que têm prerrogativa de foro e outros, para o processo não se tornar tão complexo e também tão suscetível a chicanas. Em suma, houve todo um aprendizado institucional, né? E eu tenho justas expectativas de que o tribunal se fortalecerá ainda mais. Eu também, ministra. Ministro Gilmar Mendes, ele que compõe a Corte Maior deste país, o STF, que já comandou também esta corte e que é uma andorinha que mesmo se estiver sozinha pode fazer verão, não é, ministra? Muito obrigada pela entrevista, boa sorte e até a próxima. Obrigado, Joyce. A gente se vê.